Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema A Mão Invisível, de Adam Smith. A metáfora mais impressionante da economia é a mão invisível de Adam Smith. A percepção de Smith era que, se o mercado funcionar, então os indivíduos que buscam seus próprios interesses racionalmente deveriam, ao fazer isso, maximizar o valor geral daquilo que a sociedade produz como um todo. Se isso for verdade, então não havia necessidade de qualquer planejamento coletivo, coordenação ou intervenção do governo. Smith introduziu o conceito de mão invisível em uma passagem central do seu tratado, A Riqueza das Nações, de 1776. Cada indivíduo necessariamente trabalha para fazer com que a renda anual da sociedade seja a maior possível. Ele, em geral, na verdade, não tem a intenção de promover o interesse público, nem sabe o quanto o está promovendo. Ao preferir apoiar a indústria doméstica em vez da estrangeira, sua intenção é apenas a sua própria segurança. E ao direcionar essa indústria de maneira tal que o seu produto possa ter um maior valor, sua intenção é apenas o seu próprio ganho. E nisso ele é, em muitos outros casos, levado por uma mão invisível para promover uma finalidade que não fazia parte de suas intenções. Ao buscar seu próprio interesse, ele frequentemente promove o interesse da sociedade com maior eficácia do que quando realmente tem a intenção de promovê-la. Eu nunca soube de um grande benefício realizado por aqueles que aparentemente faziam comércio para o bem público. Mecanismo de preço. Mas como poderia a situação proposta por Smith ser verdadeira? Como poderiam indivíduos, em busca do seu próprio interesse, servir ao interesse da sociedade como um todo? A resposta está no mecanismo do preço. Se os mercados estiverem funcionando adequadamente, então os indivíduos irão maximizar o seu próprio bem-estar, produzindo os artigos mais valiosos que puderem. Igualmente, como consumidores, irão procurar e comprar os produtos que achem ter maior valor. Olhando a economia e a sociedade como um todo, a operação de oferta e procura significa que os recursos, capital e trabalho serão alocados onde tiverem maior valor. O resultado será o desfecho mais eficiente possível. Isso parece um belo argumento teórico quando aplicado a curvas de oferta e procura desenhados na sala de aula. Mas será que pode funcionar no mundo real, que certamente é muito mais complexo? Na verdade, embora a mão invisível esteja longe da perfeição, ela é melhor em equilibrar a demanda e o suprimento e satisfazer as necessidades individuais e coletivas, de forma muito mais eficiente do que o planejamento jamais poderia ser. Alimentando cidades. Todos os dias, mais de 8 milhões de pessoas em Londres precisam comer 3 refeições. Muito pouco do que elas comem é produzido na cidade. Na verdade, vem não apenas de todo o Reino Unido, mas do mundo inteiro. Nenhuma pessoa ou organização, isoladamente, poderia abranger e muito menos planejar tudo o que precisa acontecer para produzir tudo o que comemos. Do bife às bananas, dos biscoitos à cerveja. Além, é claro, do transporte desses produtos por avião, navio e caminhão para os supermercados e lojas. E ninguém faz isso. Na verdade, quase nada disso tudo é planejado, pelo menos não de um modo central. Em vez disso, as coisas simplesmente acontecem, como resultado de esforços individuais de companhias privadas, de conglomerados internacionais de comércios às lojas da esquina, e cada qual tentando obter o seu lucro. Assim, a mão invisível entrega algo de complexidade e sofisticação que o planejamento jamais conseguiria alcançar. O primeiro teorema fundamental. Smith chegou a essa opinião por intuição, mas uma versão dela foi provada matematicamente pelos economistas modernos Kenneth Arrow e Gerard Debreu. O primeiro teorema fundamental da economia de bem-estar afirma que, se os mercados funcionam, então o efeito resultante, o chamado equilíbrio competitivo, gera a eficiência do Pareto. Isso significa, em termos amplos, que o resultado geral será maximizado e que ninguém poderá melhorar sem que alguém piore. A simplicidade e o poder da mão invisível parecem atraentes do ponto de vista tanto econômico como político e moral, é claro, para alguns.
E se uma economia sem intervenção governamental é economicamente eficiente, então certamente não há justificativas para a intervenção, que só tornará as coisas piores. Essa é a lição que tiramos da história econômica dos Estados Unidos, na qual frequentemente o governo modifica o planejamento da economia do país, mudando para novas direções de crescimento. Sim, havia uma mão invisível e muita energia empresarial de inovação, mas a mão invisível era repetidamente erguida de forma muito próxima pelo governo, que abriu o caminho para novas áreas de atividade econômica e depois recolocava a mão em uma nova direção, da qual ela pudesse seguir para executar a sua mágica. Mas, como Smith reconheceu, a situação é consideravelmente mais complexa do que isso. Os mercados não funcionam de forma alguma sem intervenção governamental, pelo menos para estabelecer os direitos de propriedade e garantir a imposição da lei. Escondidas embaixo da matemática, as suposições chaves que permitem que o primeiro teorema fundamental faça algum sentido são a existência dos direitos de propriedade e a ideia de que os contratos podem ser escritos e impostos. Além do mais, a mesma matemática que prova o teorema também mostra que, na prática, é pouco provável que as condições necessárias para que ele se sustente sejam inteiramente satisfeitas. Não apenas os mercados sobre os quais pensamos para comprar e vender artigos hoje, mas também tem de funcionar os mercados futuros de seguros. Além disso, todo mundo tem de ter o mesmo conhecimento e as informações de que não pode haver monopólio e externalidades, como é o caso da poluição e da congestão. Mas sobre isso falaremos um pouco mais à frente. Outras condições ainda menos realistas, como a ausência de falência ou compromissos financeiros limitados, também são necessárias, e qualquer dessas falhas de mercado significa que a mão invisível não pode ser mais garantida, nas palavras de Smith, para promover o interesse da sociedade como um todo. Intervenção do governo. Então, a mão invisível fornece argumentos tanto para apoiadores como para oponentes da intervenção governamental nos mercados. Alguns defendem que a limitação da interferência governamental à estrutura básica legal é o que os mercados necessitam para operar. Além disso, há pouco ou nenhum motivo para interferência. Essa interpretação da obra de Smith, vejam vocês, foi invocada para se contrapor às leis do trabalho infantil no século XIX e ao salário mínimo no século XX, o que é obviamente um absurdo. Além de argumentar a favor do livre mercado e contra o protecionismo, a ideia é de que a intervenção governamental bem intencionada só vai piorar as coisas. Para outros, o mais importante são as formas como o mercado e daí a mão invisível podem falhar. Smith gostava particularmente de chamar a atenção para o fato de que os sinais de preço e, portanto, da mão invisível não poderiam funcionar se houvesse monopólios, estabelecidos por decreto do governo ou por conluio. Em outras palavras, as pessoas do mesmo ramo de comércio raramente se encontram, mesmo para festejar ou para diversão. Mas quando isso se dá, a conversa termina em uma conspiração contra o público ou em algum artifício para aumentar os preços. Uma preocupação mais recente é a respeito das externalidades, ou seja, impactos econômicos que não são captados pelos preços do mercado. Nenhuma mão invisível irá, por si mesma, garantir que companhias ou consumidores individuais reduzam emissões de dióxido de carbono o suficiente para manter ao largo os perigos do aquecimento global. E isso porque não há preços de mercado a serem pagos pelos responsáveis. Apenas a intervenção governamental de algum tipo, através de regulamentação ou impostos, pode atribuir algum tipo de preço às emissões danosas. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!